que um músico de orquestra precisa dominar para tocar ali no ambiente da orquestra? O que é essencial para um músico? A prática de estar num conjunto instrumental, estar com outros músicos, esse ambiente exige que a gente tenha alguns comportamentos e algumas habilidades. E são essas habilidades que eu listei aqui, esses comportamentos que eu listei que eu quero dividir com você. Primeira coisa que tem que ficar clara é que quando a gente está tocando numa orquestra, ou quando a gente pretende, né, vir a tocar numa orquestra, nós precisamos já ter uma formação musical prévia. Sim, você não chega cru numa orquestra, porque você já precisa ter um conhecimento teórico sedimentado. Você precisa ter conhecimento dos estilos, dos gêneros musicais, até de um repertório que você domina dentro daqueles gêneros do seu instrumento. Você precisa ter conhecimento das terminologias de intensidade, de andamento. Então, essa formação musical prévia tem que ser algo para você já estabelecido. Você não vai conseguir acompanhar o diálogo que acontece ali dentro, as expectativas do maestro e dos outros músicos, se você não tem essa formação musical prévia. Além disso, você precisa já ter um ritmo firme. Então, essa questão da pulsação, de estar tendo firmeza no ritmo, já tem que estar estabelecida em você. Isso faz parte também de uma formação musical prévia, para que você acompanhe. Você precisa ter conhecimento da partitura, precisa saber ler partitura, porque na orquestra a partitura é uma condução ali, né? A partitura conduz os ensaios, conduz o dia a dia da orquestra. Então, ter naturalidade com a leitura da partitura e ainda mais do que isso, com a habilidade da leitura à primeira vista, ou seja, você não demora muito tempo para conseguir ler partitura, você lê bem já logo desde as primeiras tentativas, é algo imprescindível para quem está tocando numa orquestra ou está buscando entrar numa orquestra. Precisa se treinar isso. Você também precisa ter um mínimo domínio técnico instrumental. Quando eu falo mínimo, é uma forma carinhosa de falar, mas é que não dá para que você tente tocar numa orquestra sem conseguir dominar o teu instrumento, sem saber tirar som dele, sem tocar ele afinado, sem ter um repertório que você domina nesse instrumento. Então, você tem que ter um domínio técnico instrumental. Se você estiver se candidatando a tocar em orquestras profissionais, esse domínio não é mínimo não, você tem que ter um alto domínio técnico instrumental, você tem que ser um bom músico já. Você passou da fase de iniciação técnico instrumental. Então, depende também da orquestra em que você está inserido, ok? Às vezes é uma orquestra mais experimental, ou uma orquestra que está vinculada a uma instituição religiosa, ou uma orquestra que está vinculada a um conservatório, a uma escola de música. Então, por isso é uma orquestra que parte do pressuposto que você ainda está se formando tecnicamente. Então, ali você tem que ter um mínimo que eles avaliam para que você entre. Em orquestras profissionais, você tem que estar com isso bem estabelecido, porque você tem que conseguir executar o que é proposto. E para conseguir executar o que é proposto, eu já tenho que conhecer meu instrumento, tenho que dominar o meu instrumento. Outra questão é que eu preciso ter um contato visual, uma prontidão de contato visual com o maestro. Eu não tenho que ter aquela necessidade de estar o tempo todo olhando para a partitura ou o tempo todo olhando para o meu instrumento, se eu me desconcentrar eu erro. Quando você está nessa fase, você não consegue ter o pré-requisito de ter contato visual com o maestro. Observar as orientações que ele está te dando, seja no ensaio, seja na hora da apresentação. Ele vai trazer coordenadas, ele vai sugerir para você especificidades interpretativas para você e para o seu grupo ali de instrumentistas do mesmo naipe, né? Não só para você. Então, além de se orientar pela partitura, você deve seguir as orientações do maestro. E isso é um treino também, sabe? Você conseguir abstrair desse contato visual com a partitura, da extrema concentração com o seu instrumento e começar a ficar conectado com o que ele está falando, olhando para ele, voltando, olhando para ele. Isso a gente treina também. Quando a gente começa a estar num ambiente orquestral ou a estar num grupo, né, tocando em mais pessoas. Então, você vai tendo essa prontidão. Para ter essa prontidão, você já precisa ter domínio técnico instrumental, no mínimo aí, porque senão você não consegue. Outra coisa, você precisa ter conhecimento do teu papel ali, da tua função, do que você está desempenhando em cada música que você toca na orquestra. Você precisa saber se você está fazendo um tema, porque às vezes você está fazendo um tema melódico, mas às vezes você está fazendo um contracanto. Às vezes você está fazendo a harmonia. As notas que você toca estão atuando ali
em trazer a harmonia da música, a trazer o chão da música. Então você precisa ter um entendimento de qual é a função que você está desempenhando. E essa função não necessariamente é sempre a mesma, depende do repertório. Às vezes ela varia dependendo do seu instrumento, dependendo da música. Então você precisa saber em que plano musical você está atuando. O teu ouvido deve te guiar para isso, para que você entenda as coordenadas interpretativas do maestro, porque na orquestra é o maestro que interpreta as obras, é ele que conduz a interpretação geral de todos os instrumentos. Então você tem que estar consciente do teu papel, você tem que saber que hora que você toca, o teu ouvido tem que estar atento, que hora que você produz o som, e por isso a atenção no maestro. E também que som que você deve produzir de acordo com aquele plano sonoro ali que você está desempenhando naquela música. Será que eu tenho que trazer um som mais brilhante? Eu tenho que fazer soar meu instrumento? Será que eu tenho que ficar mais suave? Então, esse ouvido ligado no que está acontecendo e de acordo com o seu papel ali é muito importante. Outro pré-requisito, assim, outro comportamento que você tem que ter que é essencial é a disposição para estudar em casa. Porque é em casa que você estuda, não na hora do ensaio. Você tem que se preparar em casa para esse momento dos ensaios, das apresentações. Você tem que estudar o repertório da orquestra em casa. Isso é uma condição. Não dá para você pensar que lá na hora do ensaio é que você vai estudar. Aliás, esse comportamento exige um outro, que é o gerenciamento, é a organização do teu tempo de estudo musical e do que você vai estudar, da forma como você vai estudar. Porque você vai ter o repertório da orquestra para estudar e o teu repertório individual de avanço técnico-instrumental, que é independente do repertório da orquestra. Então você precisa aprender a gerenciar esses dois repertórios, porque nem sempre você vai poder se dedicar só a um ou só a outro. Então você exige esse comportamento, esse olhar de eu preciso gerenciar meu estudo para eu conseguir avançar e me preparar para o repertório da orquestra, mas também para eu não estacionar no meu avanço técnico-instrumental, porque pode ser que o repertório da orquestra não está me possibilitando que eu avance no meu instrumento. Então eu preciso pegar outros repertórios individuais aqui para o meu instrumento para eu continuar avançando. Um outro ponto que é essencial e que às vezes é bem deixado de lado, você precisa ter humildade e generosidade. Por quê, Daiane? Porque você faz parte de um todo. Você é uma pequena parte de um todo, é uma pequena parte da engrenagem final do que soa na orquestra. E a gente precisa uns dos outros para que soe uma coisa legal. Então, a disputa de egos, eu toco melhor, não, ele toca melhor, não, eu vou tocar melhor do que ele, você vai ver. Essa disputa de ego, ela é muito perniciosa, ela é muito perigosa e ela compromete o resultado final. Nós somos parte de um todos, de um todos é bom, né? Nós somos parte de um todo. Ninguém é melhor do que ninguém ali. Ninguém. Estamos todos tentando fazer o nosso melhor. E o nosso melhor, muitas vezes, precisa da nossa humildade para que a gente toque no plano sonoro que a gente tem que tocar e para que isso contribua para que a sonoridade final seja legal, seja interessante para você que está tocando? Não, para quem está ouvindo. Para que a tua função ali se achegue em quem está escutando, para que realmente essa interpretação final, conduzida ali pelo maestro, seja gostosa de ser apreciada, de ser ouvida pelo público. Tá bom?